No mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, é registrado uma morte a cada 45 minutos. A cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas. O suicídio é a segunda causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos. Também é a 15ª causa de morte no mundo. O mais triste é que 90% dos casos poderiam ser evitados. O suicídio hoje é considerado um problema de saúde pública e o tema é tratado como tabu para muitas famílias. Precisamos alertar a população para este problema. Um simples gesto de ouvir e ajudar a quem precisa pode salvar uma vida. Uma campanha TV UESB e UESB FM. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 10 de setembro. Após denúncia de moradores, Prefeitura limpa a área de preservação ambiental no Nova Cidade. A comunidade também cobra por condições de moradia. Grupo de apoio oferece ajuda para famílias de jovens com transtornos de comportamento. Artista plástica conquistense promove a exposição de esculturas Marias dos Barros, uma homenagem à mulher nordestina. É informação, formação e conteúdo, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. E a gente começa essa edição falando sobre o Setembro Amarelo. 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas. Os dados da Organização Mundial da Saúde reforçam a importância da valorização da vida e da conscientização sobre ela. Por isso, o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O dia D, mês que celebra e reforça a importância do tema. Como parte das ações de visibilidade do Setembro Amarelo, a TV exibe hoje, às 22 horas, o documentário Suicídio no Brasil, que trata o tema na ótica da saúde pública com dados epidemiológicos e ilustrando a percepção social e formas de enfrentamento através dos depoimentos de especialistas e populares. A produção é uma parceria com a Vídeo Saúde por meio do canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e poderá ser assistida também no portal da TVE. E se você precisa de apoio psicológico, entre em contato com o Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, que oferece atendimento gratuito para quem precisa. O telefone é o 3424-1045. Eu vou repetir, 3424-1045. A TV UESB também está engajada nessa campanha de defesa e valorização da vida. Após denúncia de moradores, a Prefeitura de Vitória da Conquista fez uma limpeza na área de preservação ambiental no Nova Cidade. A comunidade também cobra por condições de moradia. A reportagem de Joana Rocha e Paulo Caled. A equipe da TV e Rádio UESB veio até a localidade do Cidade Bonita, no bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista, para saber como é que está a atual situação da população. Isso porque a Prefeitura fez uma reintegração de posse no dia 4 de dezembro de 2017, alegando que a área é de preservação ambiental. Desde então, muito lixo e entulho se acumularam no local e a população, então, fez uma denúncia. E como vocês podem comprovar nas imagens, a equipe esteve aqui e viu máquinas da Prefeitura operando, fazendo a limpeza do local. Mas a pergunta que não quer calar e que a população está cobrando respostas é pelo direito à moradia. A área se tornou um grande lixão ao longo do tempo. E aí, assim, mediante as nossas denúncias, hoje a Prefeitura resolve, ironicamente resolve vir retirar o lixo do local. A gente também quer viver com o meio ambiente em paz. A gente não está aqui para degradar, para destruir. A gente quer que a parte que é pública do município, que não está dentro da área do parque, que ele disponibilize para essas famílias, para amenizar o sofrimento delas. Meu desejo é ter novamente a minha morada como eu estava,
A minha vida hoje em dia está de perna pro ar, viu? Meus filhos mudou de escola, tô morando de favor, no fundo da casa dos outros, sem trabalho, sem renda, viu? Muito sofrimento. Então eu apelo que, por favor, ele venha retrigar aqueles terrenos que não é da preservação ambiental. Representando os moradores, o advogado explica como está a situação desde o dia da desapropriação das casas. Essas famílias, elas têm pressa, porque quem não tem casa, quem não tem aonde morar, quem está morando de favor, morando em cômodo de familiares, pagando um aluguel, mesmo estando desempregado, né, fazendo bico. Então isso realmente é uma situação muito dolorosa e a gente espera que o poder público cumpra com o seu papel, que é de buscar dar assistência a essas famílias. A população alega falta de atenção do poder público municipal. Muitas pessoas deixaram de viver, né? Que precisava desse lugar, que achava que tinha uma vida para construir, mas ali ela foi acabada naquele momento que aquelas máquinas chegaram derrubando, acordando todo mundo pela manhã cedo, 5 horas da manhã. Os meus filhos foram levantados da cama para poder sair naquele frio, para poder derrubar, e nem isso eles respeitou. Sobre a área de preservação ambiental que foi limpa, o secretário de Serviços Públicos falou das ações da prefeitura. Fazemos a limpeza constantemente nos 4 cantos da cidade, com programação, né, que é feita pela Secretaria de Coordenação de Limpeza. Hoje, por exemplo, nós estamos com limpeza, mutirão de limpeza no bairro Flamengo, no bairro Pedrinhas, Cata Bagulho, e nós recebemos a denúncia aqui no Nova Cidade e viemos fazer a limpeza aqui do terreno. E aí, como que vai ficar? A gente que fica prejudicado, né? Então, fazendo alguma coisa, dando terreno para quem precisa, que tem muita gente morando na rua, não tem lugar, pagando aluguel. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? O que está apontado é que existem terrenos da prefeitura nesse sentido, mas a política de habitação popular ela está parada, certo? Essencialmente também por um desdobramento do governo federal que parou com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, enquanto isso, já tem quase 2 anos, essas famílias somente esperam. Vamos aos destaques desta terça-feira no nosso Giro de Notícias. Betânia Guimarães traz as informações para a gente. Boa noite, Betânia. Boa noite, Aline. Boa noite a você que está nos acompanhando. Olha só, começamos o nosso giro de hoje com um recadinho aí para quem tem algum amigo, parente ou filho que queira estudar no IFE Baiano. Sabe por quê? Pois o Instituto vai abrir as inscrições do processo seletivo para cursos técnicos no dia 23 de setembro. Pessoal, são mais de 3.600 vagas para cursos das formas integrada ou subsequente ao nível médio, disponíveis nas unidades do IFE localizados em 14 municípios. E atenção, pois as inscrições vão até o dia 3 de novembro. E apesar do prazo ser longo, melhor se adiantar, não é mesmo? Para se inscrever, os interessados devem acessar o site que está passando aqui na tela e preencher o cadastro online. E olha que notícia legal agora! Lá em Barra do Choça, no dia 20 de setembro, terá lançamento da 7ª edição do jornal Eco Kids. A nova publicação traz como temática central a produção de alimentos e sustentabilidade no campo. E foi produzida por 100 alunos das escolas municipais Santo Antônio e Idália Galdino. O evento de lançamento acontece às 10 horas na Escola Municipal Santo Antônio. E esse projeto conta com a parceria da UESB e também de outros órgãos da região. Agora, falando em saúde, justamente nesse mês de comemoração ao Dia Mundial de Doações de Órgãos, a Fundação José Silveira, da cidade de Itapetinga, conseguiu sua primeira doação de córneas. As córneas retiradas na cidade foram encaminhadas para o Banco de Olhos da Bahia e serão transplantadas em quem precisa. Voltamos ao estúdio, agora é com você, Aline. Obrigada, Betânia. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 22 graus. Depois das 23 horas, a temperatura pode despencar um pouco e cair para os 16. Vamos conferir no mapa agora a previsão para Vitória da Conquista para amanhã e também em outras cidades da região. O tempo segue com variação de nebulosidade nesta quarta-feira em Vitória da Conquista. Os termômetros sem previsão de chuva, os termômetros registram a mínima de 14 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Brumado, sol entre nuvens, variação de temperatura entre 19 e 33 graus. O tempo segue com variação de nebulosidade em Caetité, onde os termômetros devem registrar a mínima de 15 e a máxima de 32 graus.
E no próximo bloco você confere uma entrevista com o reitor Luiz Otávio de Magalhães. Ele conversa com a gente sobre o orçamento da UESB. E ainda nesta edição, a reportagem sobre um grupo de apoio que oferece ajuda para jovens que têm transtorno de comportamento. O intervalo é rápido, não saia daí. O Brasil é campeão mundial no índice de ansiedade. 9,3% da população manifesta o quadro. Nas universidades, 60% dos estudantes apresentam quadro de ansiedade e a maioria nunca procurou atendimento psicológico. Não faça parte dessa estatística. Procure um atendimento especializado. Você não está sozinho. Essa é uma campanha de conscientização do curso de jornalismo da UESB. Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, 3424-1045. Serviço de Psicologia Aplicada da UFBA, 3421-6258. Núcleo de Psicologia da FTC, 3424-3735. Estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Quando falamos sobre a questão orçamentária das universidades públicas, lembramos alguns desafios, como a manutenção de políticas de assistência estudantil, ampliação de políticas de internacionalização, fortalecimento de pesquisa e pós-graduação e reconfiguração das atividades de extensão. A gente vai agora para o módulo da reitoria, onde o repórter Luiz Pedro Passos conversa com o reitor da UESB sobre o orçamento da instituição. Boa noite, Luiz. Quais são as informações que você traz para a gente sobre o orçamento da UESB? Boa noite, Aline. Boa noite para você que está acompanhando o UESB Notícias, segunda edição. Aline, um dos princípios da administração pública é a transparência. A UESB ou qualquer outro ente público tem que prestar contas para a comunidade sobre o seu orçamento, sobre as suas receitas, sobre as suas despesas. E nesse momento, vamos dizer assim, de demonização da universidade, mais do que nunca, nós precisamos também esclarecer sobre o papel da universidade pública, sobre o que ela faz. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para combater essa desinformação. E para isso nós estamos com o reitor da UESB, o professor Luiz Otávio de Magalhães, que vai conversar com a gente sobre o orçamento da UESB. Professor, boa noite, bem-vindo à segunda edição do UESB Notícias. Professor, como é composto o orçamento da UESB? Boa noite, Luiz, boa noite, Aline, boa noite a todo mundo que está acompanhando a TV UESB. Olha, o orçamento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na medida em que é uma instituição pública de educação superior, então, até por dispositivo constitucional, é algo que está previsto na nossa Constituição do Estado da Bahia, a parte essencial da manutenção dessa instituição pública é garantida com os recursos do Tesouro Estadual, né? Então, dentro do que o Estado arrecada, existe uma obrigação constitucional que define mínimos percentuais para aplicação em educação e uma parte desses recursos destinados à educação, o Estado da Bahia investe nas 4 universidades estaduais. Isso também já é uma coisa curiosa, é importante chamar a atenção para isso. A Constituição brasileira, de 1988, ela definiu competências prioritárias para cada poder público, para cada ente federativo. A Constituição fixou que a obrigação principal para a oferta da educação pública em nível superior é da União. É a obrigação da União oferecer instituições públicas universitárias. A obrigação constitucional dos estados é o ensino médio. E a obrigação dos municípios é com o ensino fundamental e a educação infantil. Então, muita gente pensa assim, mas então por que a Bahia coloca recursos do Estado para as universidades, quando a obrigação constitucional é da União?
Isso é muito importante deixar claro, porque, embora a responsabilidade constitucional fosse da União, repare, essa Constituição é de 1988, mas até 2002, 2003, toda a Bahia, com seus 417 municípios, ela contava com uma única universidade federal, com um único campus, com oferta de cursos apenas em Salvador e em Cruz das Almas. Portanto, embora houvesse a obrigação constitucional, historicamente a União não cumpriu essa obrigação, não ofereceu instituições de educação superior para 99% da população da Bahia. Então, historicamente, houve uma necessidade do Estado intervir para evitar esse vazio, principalmente no interior, desse vazio em termos de oferta de oportunidade de formação em nível superior, criação de instituições voltadas para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, desenvolvimento de tecnologia. Então, isso acabou sendo assumido historicamente pelo Estado. Então, hoje, a Bahia é dos estados que mais investe em educação superior, não tanto por uma vontade própria, mas para suprir uma deficiência histórica de falta de ação da União, do Poder Público Federal para garantir isso. Somente depois de 2003 é que a União foi assumindo outras obrigações, então criou primeiro a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, depois a Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Federal do Oeste da Bahia, do Sul, então ampliou. Mas isso é um momento muito recente e a gente ainda tem hoje, no interior da Bahia, como grande referência de educação superior pública, as universidades estaduais. Bem, então é isso, por isso que existe esse recurso que é aplicado, né, mais ou menos 5% da arrecadação do Estado ela vem para o desenvolvimento das universidades da educação pública superior. Esse orçamento em cada universidade ele é complementado por receitas próprias. Toda universidade ela também tem uma capacidade, não é fundamental, a obrigação constitucional de manutenção da universidade é do Estado, mas a universidade também ela gera receita, ela capta recursos de agências de pesquisa, nós captamos recursos da FINEP, do CAPES, CNPq, FAPESB, geramos receitas próprias com taxas de vestibular, com venda de livros, com produtos dos nossos campos agropecuários e assim por diante, né? O orçamento de uma universidade, todo o orçamento de ente público, ele tem uma parte, a maior parte é a chamada despesa obrigatória, que não está na nossa autonomia mexer nesse recurso, né? Então, toda a universidade, por exemplo, despesa de pessoal ela é obrigatória. Então, nenhum reitor pode decidir, eu estou precisando de mais dinheiro para uma coisa, então eu vou segurar os salários, eu não vou pagar salário esse mês e vou investir em outra coisa. Isso não pode. Então, salário, folha de pagamento, que é a maior despesa, não apenas da universidade, mas do Estado como um todo, principalmente a educação, é mais de 80% do nosso orçamento, é uma despesa obrigatória. Tirando grupo de pessoal, o orçamento das universidades no Estado tem mais 2 grupos de despesa. Uma chamada de manutenção e custeio, é o recurso destinado a garantir o funcionamento normal das atividades da universidade, e outro grupo é o grupo de investimento, né? Investimento significa não aquilo que é o essencial, a manutenção, mas é justamente investimento, é aquilo que é investido em novos edifícios, novos prédios, obras, que é investido em material permanente, né? Material permanente, computadores, automóveis, equipamentos de pesquisa, livros para a biblioteca, tudo isso é material permanente, é investimento, né? Dentro da gestão das universidades estaduais, esses 2 grupos também têm uma grande parte que é também obrigatório, que não faz parte da autonomia, da competência nem do reitor, nem do conselho, nem do Consul, nem do CONCEP, que são despesas ligadas a pagamento de concessionárias de serviço público. O que é concessionária de serviço público? Aquelas empresas que oferecem um serviço com autorização do Estado. Então, são empresas de fornecimento de energia elétrica, de água, de esgoto, telefonia, tudo isso é despesa obrigatória. A gente também não pode deixar de pagar uma conta de luz para pagar uma bolsa de estudo. Esse dinheiro também é separado. Pagamento de pessoal de empresas terceirizadas. O Estado hoje obriga, é uma norma do Estado, vários serviços não podem mais ser assumidos por funcionários próprios da universidade. Serviços de limpeza, vigilância,
motoristas, são com chamada despesa discricionária, que é despesa utilizada de acordo com os nossos critérios, com os nossos objetivos, nossas metas, é algo que é um pouco menos do que 10% do orçamento da universidade, né? E é aí que a gente entra com os nossos projetos, com as nossas demandas dos nossos departamentos, dos nossos colegiados de curso, que apresenta as suas demandas e, a partir daí, então, se organiza essa parte do orçamento para dar conta de todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão, tecnologia que nós temos na instituição. Como você falou, Luiz, numa universidade pública e nas instituições públicas em geral, a transparência é fundamental. Nós, na última semana de agosto, o governo do Estado, através das suas secretarias competentes, né, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação, definiu o valor do orçamento das 4 universidades para o ano 2020. Então, essa semana mesmo, amanhã, quarta-feira, nós estamos fazendo uma reunião da Comissão de Orçamento, que é uma comissão do CONSUL, do Conselho Universitário da Universidade, e vamos apresentar esses números inicialmente para a comissão, para que ela faça um estudo. A comissão não é uma comissão da gestão da reitoria, é uma comissão do Conselho. Na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos fazer reuniões, uma em cada campus, apresentando essas informações sobre o orçamento 2019 e o que temos de orçamento para 2020, reuniões abertas. Quem quiser comparecer, estudante, professor, funcionário, a pessoa que tem interesse na universidade, mas não é nem professor, nem estudante, nem funcionário, mas quer entender, a pessoa da comunidade está convidada, pode vir discutir. E depois, no dia 25, a gente vai apresentar isso numa reunião formal do CONSUL. Esses números serão apresentados para que a gente trabalhe, né, na divisão dos recursos, o que vai para permanência estudantil, o que vai para restaurante universitário, o que vai para bolsas de iniciação científica, o que vai para a bolsa de mestrado, doutorado, o que vai para a compra de equipamento, tudo isso vai ser decidido pelo Conselho Universitário, um processo que começa agora, dia 25 de setembro, e que termina em dezembro, quando a gente finalmente aprova a nossa peça orçamentária para 2020. Portanto, Aline, só nessa primeira questão, você e o nosso público pôde entender um pouco desse universo que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mas nós ainda temos algumas dúvidas, principalmente nesse momento de crise econômica que nós estamos vivendo. Professor, justamente sobre essa crise, como essa crise tem atrapalhado a UESB e essa receita tem sido suficiente para cobrir as despesas? Não, repare, a UESB ela tem 47 cursos de graduação em 3 campi universitários. Então, quando a gente fala assim, a universidade multicamp, toda universidade multicamp, a sua estrutura, a sua manutenção já é um pouco mais custosa do que uma universidade com um campus único. Você imagine, então, temos aqui a UESB, temos mais 2 universidades com um campus único, uma em Feira de Santana e outra em Ilhéus, né? Quando a gente tem 3 campi, então a gente tem que ter, por exemplo, toda universidade tem que ter um contrato de vigilância, porque toda universidade tem equipamentos extremamente caros, né, aparelhos de alta complexidade, tanto de informática, de saúde, etc. Nós temos aqui laboratórios com mais de 5 milhões de reais em equipamentos, né? Então, precisamos de vigilância. Temos campo agropecuário em Conquista, em Itapetinga, tem que ter vigilância. Então, quando você tem 3 campos, você tem que ter 3 contratos de vigilância, 3 de manutenção e limpeza, você tem um custo maior para a realização de reuniões. Então, toda reunião, todos os dias, entre os campos. Então, esse já é um diferencial, né? E, fora isso, a cidade... Nesse cenário atual, o que a gente tem? Primeiro, tem havido um movimento, porque, embora a universidade seja estadual, existem obrigações constitucionais de apoio à educação superior que são da União. Então, com base nisso, por exemplo, alguns anos atrás, tinha o PINAEST, que era uma transferência de recursos da União, do governo federal, para as universidades estaduais para aplicação no âmbito da permanência estudantil. Uma política extremamente importante para reduzir a evasão dos cursos de graduação, que é um problema de toda a universidade brasileira.
Hoje esse PINAEST não existe mais. Significa que todo o recurso para a permanência estudantil hoje tem que ser bancado com dinheiro da própria universidade, do próprio orçamento, desse recurso que a gente tem para a manutenção da universidade. Então, isso é uma demanda que a gente absorveu de 2018 para cá. É o recurso que garante o funcionamento do restaurante universitário, que garante recursos para que estudantes possam viajar para apresentação de trabalhos em congressos, em eventos, seminários. Então, essa desresponsabilização da União tem aumentado os custos do Estado e da universidade, particularmente. E hoje nós estamos preocupados com outras questões, né? A universidade, como falei aqui, tem 47 cursos, cada curso tem sua demanda. A universidade não é uma escola, a universidade não é um local que o professor dá aula, o aluno senta e estuda, aprende e faz prova, não é isso. Universidade é um local de desenvolvimento integrado de ensino, pesquisa e extensão. Então, todos os cursos têm uma rede, né, de equipamentos, de ambientes para atividade prática, para estágio, para pesquisa. Então, desde cursos, né, como medicina, né, que a gente tem toda uma clínica, temos equipamentos, tem toda uma estrutura para atendimento à população que faz parte do desenvolvimento do aluno de medicina. Nós temos que ter recursos para a biblioteca, recursos para aula de campo, recursos para campo agropecuário, para pesquisa de campo, dos cursos de agrárias, etc. Então, isso não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, não é qualquer instituição que faz isso. E temos também o seguinte, além desses 47 cursos, a UESB criou 29 cursos de mestrado e doutorado. Cursos de mestrado e doutorado são cursos com foco na pesquisa. Cada aluno que entra no curso de mestrado e doutorado, ele tem um tempo para desenvolver uma pesquisa, apresentar uma dissertação, uma tese, defender numa banca e publicar esse resultado dessa pesquisa. Então, você tem que ter uma estrutura interna para garantir essas pesquisas e tem que ter a dedicação desse mestrando e doutorando. Então, tudo isso exige também uma estrutura de apoio, de bolsa de estudo para o estudante, de apoio técnico por parte da universidade. E isso também tem nos deixado extremamente preocupados. O CNPq tem anunciado que não garante que vai pagar as bolsas. Nós temos aqui mais de em torno de 130, 140 alunos que são bolsistas do CNPq, são alunos de graduação. É uma bolsa de R$400, mas que para o aluno de graduação faz uma enorme diferença, porque com essa bolsa que ele se insere no universo da pesquisa. Nós temos também centenas de bolsas da CAPES para mestrado e doutorado. Todas essas bolsas estão hoje sob ameaça. Então, isso para nós é extremamente preocupante, né? Porque essas bolsas elas são essenciais para você manter uma estrutura que estava funcionando, né, de desenvolvimento de pesquisa, né? Então, você tinha o professor, temos a instituição com os equipamentos e tínhamos os estudantes com essas bolsas trabalhando ativamente em várias pesquisas. Então, para nós, isso, nesse momento, né, de crise, nós já tivemos cortado uma bolsa do CNPq de iniciação científica, nós assumimos para o aluno ficar sem bolsa. Tivemos cortado já mais de 30 bolsas de mestrado e doutorado desde maio para cá, por parte da CAPES. Então, a continuação disso para nós é extremamente preocupante, porque essas bolsas são essenciais e elas envolvem um recurso que não é fácil para a instituição assumir, né? E isso é uma pressão muito grande, uma incerteza, uma insegurança muito grande para que a universidade continue fazendo o que ela tem feito nos últimos anos, né? Que é criar realmente núcleos organizados de pesquisa, de extensão, de produção e de transformação da sociedade. Professor, é sempre bom falar com o senhor, principalmente por conta desse discurso forte de defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, Luiz. Muito obrigado, Aline. Obrigado a todos aí da TV UESB. Então é isso, Aline, né? Falamos com o nosso reitor, o professor Luiz Otávio de Magalhães, fazendo esse esclarecimento, mas também esse embate em defesa da universidade pública. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luiz. Está aí, então, essa entrevista com o reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Luiz Otávio de Magalhães, trazendo para a gente informações importantes sobre o orçamento da UESB. A gente vai para um breve intervalo agora e já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. O intervalo é rápido.
Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Henriqueta Prates. Fica localizado na Praça Tancredo Neves, antiga Rua Grande. Desenvolve atividades pedagógicas com escolas, realiza exposições, lançamentos de livros, palestras e exibições de vídeos. Aberto de segunda a sexta, no domingo, 20 horas. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Um grupo de apoio oferece ajuda para famílias de jovens com transtornos de comportamento. A estudante de jornalismo Mariana Costa traz as informações. A estrutura familiar é fundamental sempre, mas em algumas fases da vida, como infância e adolescência, é ainda mais necessária. A maioria dos gatilhos para adoecimento na adolescência está relacionado ao contexto familiar. Às vezes é uma dificuldade de diálogo com os pais, são regras que são impostas de maneira muito arbitrária, né? E aí o adolescente não consegue entender muito bem o que é esperado dele. Às vezes sofre fora de casa e não consegue colocar para os pais. Eu peço que os pais fiquem atentos nos seus filhos, observem mais, porque às vezes eles querem chamar a nossa atenção e a gente não consegue perceber. Eu vim perceber o que estava acontecendo com minha filha através de uma foto, porque ela autosmutilou, né? Então, assim, se eu não tivesse observado a tempo, talvez ela nem estaria aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mas o diálogo e a compreensão podem reverter esse quadro. Muito bom os pais estar acompanhando seus filhos, né? Tá na escola sempre, não só esperar o professor chamar, ir lá saber como é o comportamento, como eles estão lidando lá. E a situação, assim, os pais têm que estar muito presentes, né? Mas também não pode estar sufocando o filho, né? O Setembro Amarelo surgiu com o objetivo de dar visibilidade à temática do suicídio. Mas no CAPS-IA, a prevenção aos gatilhos e o apoio à família estão sempre presentes. O que é trabalhado nesse grupo Esperança para os pais são muito do que a gente escuta dos adolescentes, né? Às vezes a questão de não dizer assim, eu te amo, ou às vezes o pai ele sente que está acolhendo o adolescente, mas o adolescente não se percebe acolhido. Então, quando a gente vê o relato dos adolescentes e às vezes a dificuldade por várias questões dos pais não está reconhecendo, a gente traz eles para reflexão e tem tido, graças a Deus, bons resultados. A autoestima comprometida, falta de diálogo com a família e dificuldades na escola são alguns dos problemas que afligem os adolescentes. Esses grupos de apoio também são fundamentais para a família. A sobrinha estava com problemas com ansiedade, né? Ela estava tendo choro, vivia trancada no quarto e usando muito o celular. Além da mãe estar doente, acamada, o pai não está participando da vida dela, né? Separou-se da mãe depois que a mãe adoeceu e não tem mais esse afeto, nenhum cuidado com ela. Esse encontro tanto está me ajudando, como está ajudando a minha filha também. E se você precisa de apoio psicológico, procure ajuda no Núcleo de Psicologia da UESB. O telefone é o 3424-1045. E na edição de amanhã você acompanha também uma reportagem especial sobre a exposição da artista plástica Edmeia Oliveira. O ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite, até amanhã.